Vou então entrar um pouquinho nessa questão das dores de cabeça que tem origem mecânica, origem nos tecidos, mesmo alterações estruturais, tanto dos tecidos que recobrem o sistema nervoso central, assim como também de alterações da mobilidade dos ossos cranianos, da mobilidade das articulações, por exemplo, a articulação temporomandibular ou de dentes, até mesmo a articulação sacroiliaca. Então, existem essas causas que, se a gente se depara, né, com um caso de dor de cabeça que tem essa origem mais mecânica, na avaliação a gente consegue muitas vezes identificar, e muitas vezes são dores de cabeça mistas também, né? Que pode também ter uma origem mecânica, mas que também podem ter esse fundo emocional. Mas, como um exemplo, e assim, eu gosto de falar, às vezes, exemplificar para ficar bem claro para as pessoas como os pacientes chegam falando para nós no consultório. Então, eles falam assim, a gente pergunta, que tipo de dor de cabeça que você tem? Uma dor de cabeça que você sente como se fosse o coração latejando na cabeça, você sente essa pulsação, ou você sente essa pressão, né, como se você tivesse com um capacete bem apertado, e aí fica mais fácil para a pessoa diferenciar qual é o tipo de dor de cabeça que tem, né? E é natural também que a pessoa possa ter as duas formas, né? Porque se você eventualmente tem com bastante frequência a dor de cabeça em pressão, eventualmente pode ser que você tenha uma dor de cabeça pulsativa, e elas são diferentes, então você vai conseguir diferenciar. Agora, né, pelo menos essa característica da sua dor. Voltando então para essa questão mecânica, nós temos vários ossos que compõem a nossa calota craniana, o nosso crânio, né? E esses ossos todos, aparentemente, eles não têm quase nenhuma mobilidade entre si, porém, a mínima mobilidade que existe, né, entre esses ossos, e essa mobilidade ela acontece por conta desse aumento e diminuição da produção do líquido que banha o nosso cérebro e a nossa medula, que é o líquido cefalorraquidiano, tá? Ou líquor, líquido cerebroespinal. Existem várias nomenclaturas para ele, mas o nosso sistema nervoso tem algumas estruturas que fica produzindo esse líquido que faz toda a limpeza, desintoxicação, a nutrição do nosso sistema nervoso central, e ao mesmo tempo fica também constantemente reabsorvendo. Existe, né, um ciclo de produção normal aí, o que seria normal, de trocar esse líquido umas 6 vezes ao dia, totalmente, de todo o nosso sistema nervoso central. E essa mobilidade que acontece, né, no crânio, ela acontece justamente para acomodar essas oscilações que são naturais, fisiológicas, tá? Por conta dessa produção do líquor. Acontece que algumas coisas podem fazer com que a gente tenha uma certa perda de mobilidade em algumas articulações do crânio. Então, por exemplo, alguns dos ossos que deveriam fazer um movimento de expansão no momento em que aumenta essa pressão intracraniana, eles podem estar travados ali entre eles e não fazerem essa expansão. E por conta disso, muitas vezes, como a adaptação, né, a gente pode ter algumas alterações, dentre elas, algumas dores. Pessoas, por exemplo, que sofrem batidas de carro ou freadas bruscas, que fazem aquele movimento do chicote, que podem ficar também com alguma alteração, não nos ossos aí, mas seria, por exemplo, uma mudança nas membranas que recobrem o sistema nervoso central. Então, a gente tem o nosso sistema nervoso central, que é composto pelo nosso cérebro e pela nossa medula espinal, que passa por dentro da nossa coluna vertebral. Essa estrutura é uma estrutura muito preciosa para o nosso corpo, né? O nosso sistema nervoso central, ele coordena o nosso organismo como um todo. Então, existe um sistema de membranas que recobre ele, que protege ele muito bem.
A membrana mais externa nós chamamos de dura mater. Ela é uma membrana mais espessa, ela fica grudada internamente na nossa calota craniana, né? E ela desce também por dentro do canal da coluna vertebral e ela vai se ancorar até o final da coluna ali no osso do cóccix, tá? Então, na verdade, tudo o que acontece de trauma mecânico, desde o quadril, tá, até do cóccix, se você tem uma queda muito brusca e você cai, né, de bumbum, machuca o bumbum, machuca o cóccix ou bate essa parte aqui do sacro, exato, ou pessoas que fazem pulsões na medula, fazem as mulheres que frequentemente fazem anestesia, né, raquidiana, ou mesmo pessoas que fazem cirurgias para coluna, para fixação da coluna por conta de hérnia, ou outras cirurgias que não sejam tão agressivas como essa, né? E esses traumas físicos, como eu falei, por exemplo, do movimento chicote. Então, tudo isso são causas mecânicas e que vão impactar, que vão mudar a configuração em algum ponto, de repente, dessas membranas. E o que isso significa? Elas podem se tornar mais espessas, criar como se fosse um depósito ali excessivo de colágeno. E o colágeno, quando ele está muito concentrado em determinados locais, ele faz com que essa membrana fique menos maleável, ela vai se adaptar menos a essas mudanças de pressão, ela vai tracionar, né, essas estruturas ósseas, porque essas membranas estão presas, né, elas se fixam em todo o nosso sistema craniano ósseo, então elas acabam mudando também por tração a mobilidade dos nossos ossos do crânio. E isso, por consequência, pode gerar, sim, dores de origem mecânica. E a gente trabalha com isso através de terapias manuais. Uma outra